Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de Êxodo, no capítulo 26, no versículo 30, o Senhor Deus fez a seguinte afirmação a Moisés: Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Em outras palavras, Moisés construiu um tabernáculo aqui na terra, uma sombra da realidade daquilo que se encontrava no reino dos céus. Simplesmente porque a mentalidade da carne não é capaz de discernir os assuntos do espírito, pois a realidade espiritual destoa da nossa. Pois o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então, tudo que foi concedido aos seres humanos foi um modelo, apenas uma representação inferior daquilo que se encontra nos céus. E não estamos falando apenas do tabernáculo. Tudo que foi descrito por Moisés nas Escrituras é apenas um modelo, apenas uma sombra da realidade espiritual. Em outras palavras, o princípio da criação descrito no livro de Gênesis é apenas uma ilustração daquilo que ocorreu no céu, pois o princípio se deu nos céus, não na terra. Por isto mesmo aconteceu com o apóstolo João. O apóstolo João também descreveu no livro de Apocalipse que o reino dos céus é de ouro puro, as ruas de cristais e pedras preciosas. Não, ouro não é espiritual. Isto é apenas um modelo concedido aos seres humanos. Foi usado aquilo que é de maior valor para atribuir ao céu, para que os seres humanos conseguissem compreender, através da sua mentalidade da carne, pelo menos um pouco da glória do Senhor. Mas, como a realidade espiritual não pode ser descrita pela carne, podemos entender que o livro de Gênesis não ilustra o princípio da criação. Até porque, veja, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz: No meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida se encontra no reino dos céus. Porém, Moisés reconstruiu um modelo inferior, afirmando que a árvore da vida se encontrava aqui na terra, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra a árvore da vida no meio do jardim. Só que o jardim do Éden nunca esteve aqui na terra, pois o jardim do Éden é o próprio reino dos céus, aonde a árvore da vida sempre esteve. A árvore da vida nunca saiu do reino dos céus. Neste caso, podemos entender que tudo que consta no livro de Gênesis é apenas um modelo, como disse o Senhor, repito, o livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Através da visão que Moisés teve, ele descreveu o que ele presenciou espiritualmente nos céus. E logo foi atribuído o princípio da criação à terra. Mas isto não é verdade. Prova disto é que o princípio se dá no reino dos céus. Pois Deus envia o seu Espírito, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Então os seres humanos são criados. O Espírito, sim, é a verdadeira identidade do homem, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, aguardando o despertar do Espírito. Em outras palavras, se é o Espírito que se faz carne, como poderia a carne ter sido primeiro criada, se a carne é apenas a vestimenta do Espírito? Não, meu amigo. Veja por você mesmo. Quer que eu prove que houve uma inversão da realidade espiritual quando esta foi descrita por Moisés? Sim, é claro que eu farei. Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 13, aonde o próprio Senhor Deus fez a seguinte afirmação: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Como o rei de Tiro estava lá no jardim do Éden, não era apenas Adão e Eva? Está vendo que essa conta não fecha? Porque tudo que foi registrado no livro de Gênesis é apenas uma alegoria, uma metáfora, meu querido amigo. Lá no tempo do Éden, onde Adão e Eva existiam, já existia reinos, já existia povos sobre a face da terra. Ou o que você acha que o rei de Tiro estava fazendo lá dentro do Éden? Negociando mercadorias, conforme consta no livro de Ezequiel, capítulo 27 e versículos 23, Arã e Cane, e o jardim do Éden. Os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde negociavam com o rei de Tiro. Sim, e isto não aconteceu depois da queda de Adão, mas antes. Prova disto é que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz: O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden Adão, e havendo lançado fora,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Após Adão ser expulso, ninguém mais entrou no jardim do Éden. Isso significa que o rei de Tiro se encontrava antes da queda de Adão, lá no princípio. E isso significa que já existiam povos, nações e línguas. Sim, pois se ele era um rei, logo ele tinha um reinado. Sim, meu amigo, já existiam milhares de pessoas. Moisés apenas descreveu, através da nossa compreensão, o que aconteceu a nível espiritual no reino eterno. A criação não é da terra, pois o reino de Deus não tem nada a ver com este lugar. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, a criação de Deus não é deste mundo. Tudo que é criado por Deus aconteceu no reino eterno. Preste atenção. Veja, o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito vai voltar para onde? Para Deus. Porque o espírito é a sua verdadeira identidade. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. Bom, se primeiro você já estava lá no céu, como é que você foi criado aqui na terra? Não. A criação se dá nos céus. O espírito vem dos céus e veste essa roupa chamada corpo. O corpo apenas retorna ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. O espírito já se encontrava lá no princípio da criação, que não tem nada a ver com o Éden, mas sim com o reino dos céus. Por isso, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, diz: tudo e todos se dirigem para o mesmo fim, todos vêm do pó e ao pó retornarão. E isso segundo o modelo apresentado por Moisés, pois Moisés inverteu a realidade espiritual para a realidade da carne. Então nós vemos exatamente o oposto dos acontecimentos. Através de Moisés nós entendemos que o pó veio do pó e nós retornaremos ao pó. Não, nós viemos dos céus. O Espírito veio do alto e é para lá que o Espírito retorna. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito. Então os seres humanos são criados. Os seres humanos são a criação do Espírito. O Espírito já existia antes dele vir para este lugar. Então a criação já havia acontecido antes. Você já existia antes de o verbo ter se feito carne. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. Pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isto na compreensão descrita por Moisés, pois Moisés apenas copiou um modelo inferior, apenas a sombra da realidade espiritual. Como ele aplicou que a criação se deu aqui na terra, podemos entender então, obviamente, que nós somos apenas este corpo, e por natureza devemos retornar ao pó. Mas isto não é verdade. O ser humano é um espírito tendo uma experiência através do corpo, e não um corpo tendo uma experiência através do espírito. Quer que eu prove? Sim. Para encerrar, é claro que eu vou provar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Não. Isto está ao contrário. Pois Moisés inverteu a realidade. Repito mais uma vez: disse o Senhor Deus, vê, faze tudo conforme o modelo que eu te tenho mostrado. Tudo que Moisés descreveu é um modelo daquilo que já estava nos céus. Bom, se já estava nos céus, isso significa que o princípio da criação aqui é apenas uma cópia do que já havia acontecido. Por isso diz que o primeiro homem foi formado do pó da terra, mas isto não é verdade. O primeiro homem é dos céus, o segundo é da terra, pois é o Espírito que se torna carne, pois foi o Verbo que se fez carne e não a carne que se tornou um Espírito. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, diz: contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, vós os que retornam ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Por acaso os mortos estão cantando lá no cemitério? Jubilando? Não. Preste atenção, despertai e cantai, vós os que retornam ao pó. Quem retorna ao pó é o Espírito, pois o Espírito sai do corpo e retorna a Deus que o deu. E este Espírito é enviado novamente e os seres humanos são criados. É o Espírito que retorna ao pó. E então ali um ser humano é criado, pois é o Verbo que se faz carne. É este Espírito que se torna um homem quando ele se une ao pó novamente.
Por isso está cheio de pessoas cantando dentro das igrejas. Sim, pois o espírito retornou ao pó. E como disse Jesus, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Então podemos entender que nós somos os mortos que estamos cantando e jubilando. Sim, meu amigo. Para encerrar, despertai e cantai vós os que retornam ao pó. O ser humano, ele não retorna ao pó. Quando o ser humano morre, ele retorna à casa do Pai. O espírito retorna a Deus que o deu. O ser humano nunca retorna ao pó. O ser humano, a verdadeira identidade espiritual do homem, retorna aos céus, ao seu lugar de origem, pois o princípio da criação se deu nos céus. O espírito apenas retorna ao pó para outro ser humano ser criado. Moisés apenas inverteu a lógica das coisas. E vocês apenas repassaram a cópia da recópia. Como aconteceu com os profetas, aconteceu com os apóstolos. Eles seguiram a mesma linha de raciocínio da mentalidade da carne, explicando o princípio da criação através do livro do Gênesis. Mas o livro de Gênesis é apenas um modelo concedido a Moisés para explicar a realidade espiritual, pois o princípio se dá nos céus. Tudo pertence aos céus. Tudo veio dos céus e tudo retorna para lá. Até o próximo vídeo.